noite, eu sou o Daniel Miorim. Você não me conhece, mas eu sou um especialista no anticomunismo. Nós não apenas traduzimos alguns dos grandes livros, eu e meu amigo Malboro, como esse livro que está aqui atrás, O Socialismo de Von Mises, como nós nos dedicamos nos últimos anos ao enfrentamento, através desse canal do Outra Linguagem, do comunismo. E nós vamos reagir hoje, nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre o documentário da Brasil Paralelo sobre a história do comunismo. E para me acompanhar, meu co-host, grande amigo e co-cunhado, olha que coisa peculiar, Malboro. Salve, Malboro. Tudo bem? Salve. Pessoal, pelo que eu estou sabendo, o investimento que a Brasil Paralelo fez foi expressivo. 2,5 milhões de reais nesse documentário. E eu sei também que eles buscam profundamente satisfazerem todos os públicos com esse documentário. A intenção é ser algo que possa ser aceito por conservadores, liberais, marxistas, socialistas, anarquistas, gente de todos os tipos e gostos. Minha gente, deixa eu contar algo pra vocês. Gente de todos os espectros políticos veio da verdade, né? Exatamente. Aquele que necessário busca... nesse sentido de escolher. A pessoa tem que aprender que, tipo, não tem como você agradar a gregos e a troianos. Ou você tá do lado certo das coisas, ou você simplesmente tá errado. Sim. Exatamente. E é uma coisa, né? A narrativa, a descrição, gente, que é feita por parte dos anticomunistas é muito diferente da descrição que é feita dos comunistas. Os comunistas constroem uma estrutura argumentativa que, inclusive, é narrativa primeiro. Então, aquele que começar e estruturar-se sob as bases que os comunistas aceitariam não estará, de forma alguma, usando as bases do anticomunismo. Essa pessoa, na verdade, estará fraudando a própria tentativa intelectual e não será capaz, jamais, de entregar um produto anticomunista. E isso é uma coisa que talvez você diga, mas o Brasil Paralelo não se preocupa com isso. A intenção deles não é efetivamente que o comunismo seja atacado. Eles não são anticomunistas declarados. Eles são, na verdade, apenas uma mídia paralela. Não, se era isso, não precisava nem ter se colocado aí na agenda, porque mídias paralelas, a gente tem mídias paralelas há 30, 40 anos. Sim. Tudo é paralelo hoje. Até o Meteoro Brasil é paralelo. Sim. Né? Até o ICL é paralelo. Até o ICL é paralelo, exatamente. O ICL não é a Globo, gente. O ICL, comparado à Globo, o ICL é pequenininho. Né? Então, precisamos entender aqui que essa proposta da Brasil Paralelo precisa ser uma proposta anticomunista. Ainda que possa ser um anticomunismo que seja levado a sério. Leszek Kolakowski era levado a sério. Era considerado um exemplo. Kolakowski foi uma das pessoas a organizar o Dicionário do Pensamento Comunista, que foi o maior dicionário utilizado ao longo dos anos, o dicionário do Bottomore, que foi o maior dicionário usado ao longo dos anos para as principais definições do comunismo, organizado por mais de 60 pessoas. E o Kolakowski lá tem mão do início ao fim. Antônio Paim era considerado uma pessoa que tinha espaço e trabalho efetivamente dentro do meio anticomunista e do meio comunista. Os comunistas ouviam e respondiam. O Melchior, a mesma coisa. Leandro Konder era melhor amigo do Melchior e ele o respeitava. E hoje, se você é comunista, você respeita o Leandro Konder. Então, assim, os anticomunistas ao longo da história eles conseguiram fazer isso. Porque a análise deles era tão bem feita que eles podiam fazer uma análise com a que os comunistas não concordariam, mas respeitariam. Vamos ver se eles conseguiram efetivamente, com essa proposta deles, de fato entregar um resultado que seja teoricamente decente, do ponto de vista anticomunista. Que isso importa fundamentalmente mais do que agradar João Carvalho, do que agradar Ian Neves. Porque essa patota, minha gente, você deve lembrar, se vocês fizerem uma conta muito rápida, eles são 2% dos views. A gente já fez análise aqui, a gente mostrou. A Jovem Pan corresponde a 50% dos views da política.
Vocês querem agradar um indivíduo que tem 2% dos views? 2% da atenção? É o povo que vocês querem agradar que tá no Leblon? Que tá assistindo a live do Ian Neves 3 horas da tarde? É esse o povo que vocês querem agradar? Eu não... Cara, é porque tudo isso se baseia numa grande teia de possibilidades errôneas, né? A proposta já tá ruim. Pra vocês que não estão entendendo, é porque o Miorin já assistiu o bagulho, eu que não assisti. Geralmente nos conteúdos, o Miorin assiste ou eu assisto antes e a gente bota pro outro assistir e assim por diante. Então o Miorin já tá puto assim, porque ele já assistiu. Já. E a minha posição sobre isso tudo é uma coisa que eu já falava há muito tempo. O Miorin sabe que eu já falo desses grupos de uma forma muito específica há bastante tempo. Quando você se torna mainstream, gente, não se enganem, tá? Quando você se torna mainstream, automaticamente existem algumas, principalmente no Brasil, que é um país tão complicado de você conseguir fazer as coisas acontecerem. Quando você se torna mainstream, alguma coisa geral você teve que sacrificar para conseguir se tornar mainstream. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma perspectiva de trabalho onde você, por exemplo, precisa agradar a todos. Porque você pensa que você precisa agradar a todos. Comunistas, conservadores, liberais, anarquistas, apolíticos, a pessoa média, a pessoa pobre, a pessoa rica. Porque o Brasil é um país tão desesperadamente pobre que para você conseguir fazer as coisas rodarem, girarem, mercadologicamente falando, você tem que atingir um público muito grande. Porque a quantidade de pessoas ricas, ou a quantidade de pessoas que tem quantidade de dinheiro satisfatória é muito pequena. Então, se você for ver as pessoas que estão dispostas a comprar e ter tempo... elas se dividem nos espectros políticos, né? Oi? E elas se dividem nos espectros políticos. Exatamente, elas vão se dividindo. E a esquerda já está há muito tempo com esses grupos. E mesmo que não esteja com esses grupos, eles sequestraram esses grupos no sentido não intelectual da coisa, mas no sentido culto da coisa. Então, todo mundo aqui no Brasil, quando começa a ganhar uma quantidade de dinheiro específica e ela vai emergindo socialmente, ela vai subindo cada vez mais, existe um determinado momento onde você precisa ser culto. Existe uma aristocracia, uma barreira de entrada, que existem as considerações de nome, existem as considerações de cultura que aquele sujeito detém. Porque a aristocracia se baseia bastante nisso, né? Ou é o nome da pessoa, né? Ou sangue, ou aquilo que ela tem de cultura que possa vir a integrar aos nomes participantes daquele grupo. Então, o que acontece? Hoje no Brasil, para você ser culto, você precisa ser reconhecido por um comunista. Por exemplo, você pode ser inteligente como for, você pode ser rico como for, mas se o João Carvalho não reconhecer você como uma pessoa culta, ou inteligente, uma pessoa culta no sentido de ter lido clássicos e assim por diante, então você não vai participar da aristocracia. Então você, para participar desses grupos, não basta você ser uma pessoa rica, não basta você ser uma pessoa inteligente, não basta você ser um gênio. Você tem que ser uma pessoa que concorda e tem acesso a uma determinada bibliografia que condiz com aquele grupo. E os comunistas tomaram isso há muitos anos. Inclusive o Miorin tem uma tese muito interessante, que ele vai escrever ainda um livro sobre isso, que são sobre as famílias, né, que a nossa aristocracia, a nossa elite, ela é baseada em famílias comunistas. Famílias não. É que a aristocracia... Os comunistas possuem sua própria aristocracia comunista, que às vezes coincide fundamentalmente com a aristocracia do Estado, mas não necessariamente os comunistas compõem quem está na aristocracia hoje, mas eles têm a sua própria aristocracia, eles se organizam em grandes famílias, eles herdam efetivamente a herança de participação em partido, dos pais, das mães e por aí vai. Qual é o nome daquele cara lá que trabalha hoje no ICL lá, que é um cara lá, o Foucaultiano? O Calejão? O Calejão. Se vocês querem ver uma demonstração disso, o meu ponto é parecido com esse do Miorin, mas não é exatamente esse, mas que até mesmo aqueles que não são comunistas têm uma certa bibliografia que você tem que ter acesso e comentar, e certa parcimônia que você precisa ter, e participa de discussões da esfera comunista, porque os comunistas escreveram bastante ao longo da história e participaram de absolutamente qualquer discussão. Então você tem que ter acesso a isso. Mas, se você quiser ter um acesso sobre isso que o Miorin está comentando, basta você ver a conversa do Mascaros, do Alisson Mascaros, que é um grande nome do marxismo brasileiro atualmente e vivo, e o Calejão, né? Ele escreveu
começo do livro do Calejon, que ele lançou recentemente, e eles falam de como as famílias deles se conhecem e são amigos de longa data. Então, esse pessoal, por exemplo, o Rui Costa Pimenta, o pai do Rui Costa Pimenta já era um cara que era fodão também nessa questão aí, né, Miuri? Não esqueci o nome do pai dele. Sim. Um instante, porque eu vou ter que te parar aqui, porque nós acabamos de receber uma doação de R$1.000. Que isso? Frame. Exatamente. Porra, então, no frame. Preciso te parar aqui, porque muito, muito obrigado, porque, porra, a gente tá precisando de verdade. Estamos muito longe de qualquer coisa de 2,5 milhões e isso pagou o salário do Vossa, velho. Pra vocês terem noção, assim, é difícil. Agora, dia 18, tem que pagar os salários e não sabemos muito como fazer. A gente sabe que fazer esse vídeo aqui a favor do Brasil Paralelo ia render muito mais espaço, ia render muito mais divulgação, muito mais algoritmo, mas a gente decidiu que a gente ia fazer realmente esse vídeo com a nossa consciência, cara. Veja, a gente tem um produto extremamente antagônico há uma visão crítica desse documentário, né? E eu assisti aqui, em detalhe, em 3.5x, tá? Não consegui tancar. Vários erros primordiais. E assim, lentamente eu vou ter mais tempo aqui de ir formulando efetivamente com vocês. E a gente vai ver, assim, como o anticomunismo brasileiro foi mal representado pelo Brasil Paralelo, que preferiu representar alguma outra coisa. O que eles queriam representar nesse vídeo, eu não sei, mas eles representaram muito mal o anticomunismo. E eu só posso agradecer profundamente ao No Frame a todos vocês, cara, porque vocês são realmente a alma do canal. E, cara, se não fosse vocês, eu já tinha falido há muito tempo. Mas assim, é certo pra mim. Precisamos de vocês, de verdade.